Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Renal, podcast do Grupo Nefroclínicas, que vem trazer para você que quer entender mais a respeito aí de problemas relacionados aos rins e como lidar com isso. E a gente tem trazido cada vez mais convidados aqui que mostram pontos de vista diferentes, né? Nutricionistas, médicos, o paciente final, o nosso cliente final e também pessoas que estão ali ao lado, né? Familiares que participam dessa jornada e por vezes são muito esquecidos. Hoje a gente está indo para o terceiro episódio já, falando sobre cuidado compartilhado. Antes de eu apresentar meus ilustres convidados, eu queria pedir para vocês curtirem, compartilhar esse episódio, é a forma da gente levar esse conteúdo de qualidade para mais pessoas. Se você está nos assistindo aí no YouTube, não deixe de assinar o canal. Não deixe de ter ali as notificações. E olha, se você estiver no Spotify, basta nos seguir. E toda semana tem um episódio novo para vocês. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui para apresentar meu grande amigo. Eu poderia te apresentar sem ler, mas o seu currículo tá pesado, viu, Fernandão? Fernando César Menezes, que por acaso eu tive a honra de formar com ele, é um médico nefrologista, empreendedor nato. Eu lembro de conversar com o Fernando na época que você ainda militava muito dentro da nefrologia e você já tinha uma cabeça muito à frente. Eu olhava para aquilo e falava assim, Fernando está perdendo tempo, pelo amor de Deus. E Fernando, junto com outros grandes colegas, né, com Geraldo, com Estevão, que é um geriatra e que também formou conosco, desenvolveu aí um projeto brilhante, magnífico, que eu tenho uma honra de ter como parceiro, que é a Mais 60 Saúde. Hoje ele toca a parte de inovação e tecnologia lá dentro, mas conhece como poucos essa interseção entre a nefrologia e a geriatria. Seja bem-vindo, Fernando. Prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer estar aqui com você, Neto, com a Maria Tereza, para a gente falar um pouco dos nossos pacientes, nosso cuidado compartilhado e o que a gente pode fazer para ajudar os pacientes. Maravilha, Fernando. E você já adiantou, eu estou aqui também com a Tereza. Tereza é uma querida que eu já acompanho já há alguns anos. Quanto tempo, Tereza, que a gente já se conhece? Olha, desde 2019. Pois é, lá se vão 18 para 19. 4 para 5 anos aí. E, na verdade, quem a gente cuida, né, Tereza? Não só eu, mas nós cuidamos, eu, Fernando e você, principalmente, é do querido seu Manuel. Isso. Seu Manuel, que é um nonagenário e foi me encaminhado pelo Fernando. O Fernando, lá na Mais 60, sentiu que ele precisava de uma atenção nesse quadro renal. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E foi como ele chegou em mim. Então, Tereza, seja muito bem-vinda. Você vai contar um pouquinho aí dessa história pelo lado da família, do cuidado que você tem com essa pessoa tão querida de todos nós, que é o seu Manuel. Obrigada, Neto, né? Fernando também é o médico do papai. Eu fico muito feliz também de estar aqui e de estar vindo contar uma história boa, né? Porque de uma história de chegar e tá dando tudo certo, né? Uma história de estar dando tudo certo. Papai também vai fazer 94 anos, né? É no mesmo dia do aniversário do Fernando, eles são do mesmo dia de aniversário. E até agora está dando tudo certo. Essa parceria aí está dando bons frutos. Maravilha. Fernando, eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho do ponto de vista médico. Óbvio que a nossa audiência aqui, basicamente de leigos, contar um pouquinho do porquê que você resolveu, até você tem formação de nefrologia, mas hoje já mata no peito aí o cuidado com o paciente geriátrico, né? Até pelo as pessoas que estão ali, o quanto que eu conheço, que você estuda. Queria que você contasse um pouquinho para as pessoas quem que é o seu Manuel. O seu Manuel, ele chegou para mim há muito tempo atrás. Então, se você se conhece em 2019, se foi por causa do Manuel, então foi um pouco antes que ele chegou para mim. E eu lembro que no dia que ele chegou, eu lembro nitidamente que, obviamente, ele tinha creatinina elevada, tinha doença renal, mas ele estava tendo hipoglicemia de repetição. Então, eram hipoglicemias graves. Que é a queda da glicose no sangue, né, Fernando? Sim. E o que eu fiz? Primeira coisa, eu bati o olho nele, diminuí a dose da insulina. E a glicose não precisa ficar tão controlada assim num paciente mais idoso, com algumas outras limitações, né?
eu não lembro ao certo se ele já tinha perdido a visão na época ou se ainda enxergava. Eu lembro que no início ele enxergava alguma coisa ainda. A gente vai acompanhando essa trajetória. E ao mudar essa dose de insulina para não baixar tanto a glicose, ele não passar mal, eu lembro que a vida dele, a qualidade de vida mudou drasticamente de uma hora para outra. Então, e aí criou-se um vínculo, né? E por coincidência, né? Nós fazemos aniversário no mesmo dia, né? Então, isso facilitou um pouco no início, porque vira brincadeira, né? Marcante, né? Fica marcante, né? E uma coisa que a gente não esquece mais, né? Então, eu não sei qual que é a visão da Maria Tereza desse primeiro dia, né? Mas é a coisa que me vem à cabeça primeiro, assim. Por que você levou seu Manel lá na Mais 60? Qual que foi o objetivo no final do dia? Olha, foi assim, umas primas da minha mãe começaram a se tratar lá na clínica e indicaram. Logo que elas indicaram, a gente já foi. Eu levei meu pai, né? Porque eu cuido não só do meu pai, eu cuido da minha mãe também, que tem 95 anos. E de cara eles já marcaram e papai já foi para o Fernando, né? E mamãe até para o Estevão e papai para o Fernando. E nesse momento foi exatamente isso que o Fernando falou. Quando o Fernando viu as glicemias dele já levando, né, para uma hipoglicemia, e aí começou esse controle, né? Começou esse controle dessa glicemia e aí começando a melhorar as coisas aos poucos. Essa hipoglicemia dele deixava ele muito ansioso, sabe? Isso deixava ele extremamente ansioso. E eu acho que o Fernando começou esse tratamento por aí. E foi por isso, foi uma indicação de 2 primas da minha mãe e a gente está lá até hoje muito, muito feliz, né? Fernando, pegando esse gancho aí que vocês levantaram, uma coisa que eu acho que qualquer profissional de saúde, principalmente os médicos, deveriam aprender com a geriatria é a desmedicalização. Acho que há uma tendência natural do médico de prescrever, mas quase que um medo, um receio de tirar remédio. Eu vejo o geriatra buscando isso ativamente. Eu costumo dizer que nesses últimos 10 anos, na medicina, as coisas que mais impactaram a vida do meu cliente ali na minha frente foi mudar a alimentação e desmedicalizar. É impressionante como eu consegui mais resultado, eventualmente, tirando o remédio do que colocando. E vamos deixar claro, tá, gente? Eu não estou falando aqui que o remédio não tem espaço, que não precisa dar, não é nada disso. Mas eu queria que você abordasse um pouquinho esse tópico. Quando a geriatria me chamou a atenção, o primeiro motivo é que parece muito com a nefrologia. Apesar de ser especialidades diferentes, a gente tem muitos pacientes idosos na diálise ou no ambulatório e a gente tem que cuidar do paciente como um todo. A gente tem que vacinar, tem que ver como é que está o sono, como é que está a atividade física. Cada paciente tem uma história de vida. Então, lá na nefrologia, a gente já tirava a droga, tem as drogas nefrotóxicas, ou seja, faz mal para o rim, né? E a gente tenta usar, às vezes, tem que tomar uma série de cuidados, né? Às vezes tem que corrigir a dose da medicação de acordo com o nível de função renal. Então, muito do que eu faço na Mais 60 eu já fazia na nefrologia. A questão é que na nefrologia, na época que eu me formei, eu ficava muito dentro da sala de diálise. E eu lembro que um desafio na época que eu me formei era assim, o nefrologista tem que ir para o consultório. Não adianta, hoje o nefrologista só está na sala de diálise. E eu sempre foi um sonho meu trabalhar mais com o consultório. Então, quando você vai para o consultório, você cria vínculo com a família, com o paciente, e isso cria uma energia, né? Não sei muito bem... uma conexão muito forte, uma né? conexão, né? Essa compaixão em cuidar do outro te dá energia para você trabalhar o dia inteiro e para passar os dias de uma maneira... ao ajudar alguém, indiretamente você se ajuda também, porque aquele dia passa e você nem vê.
E dentro, tanto na nefrologia quanto na geriatria, existe o capítulo de polifarmácia e de iatrogenia. Iatrogenia é quando o excesso de medicação ou de tratamentos, quaisquer que sejam, estão fazendo mais mal do que bem para o paciente. Então, o Neto, que é um grande amigo meu, que sempre deu aula aí de medicina baseada em evidência, por um acaso, tanto os idosos quanto os pacientes com doença renal crônica foram tirados de muitos estudos científicos. E a gente tem que usar a arte da medicina para poder tratar dos pacientes. Então, tem que conhecer o paciente como um todo, porque senão o paciente chega no consultório, tem vários sintomas relacionados ao envelhecimento e também relacionados à doença renal crônica que poderiam estar encaixados em qualquer doença. Uma doença do coração, uma doença do fígado, um sintoma relacionado ao envelhecimento, à perda de massa muscular. Então, você pode montar o quebra-cabeça para justificar qualquer doença. E para você cuidar de pacientes idosos ou de pacientes com doença renal crônica, o cuidado é individualizado. Ao optar pela geriatria, também, né, vamos dizer assim, nefrogeriatria, né, não é uma escolha que eu vou trabalhar com geriatria e vou abandonar a nefrologia, porque para mim sempre foi uma coisa só. Eu cuido do paciente, independente do que ele tem. Maravilha. Tereza, tem uma coisa que é uma interseção óbvia entre a Mais 60 e a Nefroclínicas, além do perfil do cliente, como o Fernando disse, que é um cuidado multidisciplinar. E eu vejo muita gente falando disso. Tem que ter a enfermeira, tem que ter a nutricionista, tem que ter a psicóloga, mas às vezes falta conexão. E talvez não seja algo de mal do profissional. Seja literalmente as pessoas não estarem se conversando, não estão ali no mesmo local. Conta pra gente, porque você vive isso na Nefroclínicas e você vive isso na Mais 60. O quanto que isso foi importante, esse trabalho de vários profissionais com várias diferentes visões e complementares para conseguir um melhor resultado na vida do seu Manuel. Indiretamente na sua, né? Eu entendo isso assim, Neto. Eu acho que eu penso que são 4 pilares, vamos dizer assim, dentro disso que você me perguntou. O primeiro é exatamente isso. São os médicos, os profissionais que fazem, que orientam o paciente, os profissionais, os médicos assistentes. E dentro da Mais 60, vou começar pela Mais 60, porque é mais antiga, mas dentro da Mais 60, tem uma coisa muito bacana que, por exemplo, identifica que um paciente tem um problema renal, por exemplo, ele é encaminhado para um nefrologista. Identifica que o paciente tem uma necessidade psiquiátrica, lá dentro eles encaminham. Então, é uma clínica muito completa hoje em dia. Até na época da pandemia, eles ainda montaram um pronto cuidar para que aqueles pacientes mais idosos não ficassem expostos, né, nos prontos socorros dos hospitais, expostos à Covid. Então, quando não estavam com aquele quadro clínico de internação, você podia ir lá, né? Eu cheguei a levar papai lá algumas vezes. Enfim, isso da parte da Mais 60. O próprio doutor Alexandre, que tratou o papai, que foi quem lá na Mais 60 virou para mim e falou assim: Maria Tereza, vamos fazer uma fístula. E depois eu reencontrei lá na Nefroclínicas, ele falou: vamos fazer uma fístula no seu pai. Deixa eu fazer uma parte aqui que talvez nem todo mundo saiba o que é uma fístula. Na verdade, essa fístula, gente, é um procedimento, pequeno procedimento cirúrgico, onde você prepara a veia da pessoa para caso ela venha precisar da hemodiálise. Então, o indivíduo que vai entrar em hemodiálise, ele pode entrar através de vias temporárias, que é o pior jeito, são os catéteres, né, que normalmente se colocam ou no pescoço ou na virilha, ou programado através da fístula. Essa fístula, caso a pessoa não opte pela diálise peritoneal, é a segurança dela. Então, é isso que a Tereza está falando. E ao colocar essa fístula, e ele inclusive falou: eu quero que você coloque com essa pessoa, nesse hospital, eu quero isso, exato, me indicou tudo. E
aquilo me deu uma segurança tão grande, sabe, assim, do médico, ele não está ali apagando fogo, ele está ali fazendo uma coisa de prevenção, isso é prevenção. Isso me deu uma segurança enorme dentro da nefroclínica, da Mais 60. E ele falou, seu pai pode vir a precisar de mais intercorrências, internações hospitalares, exatamente o que você falou. Se for para um UTI, eles vão fazer catéter e isso infecciona mais e tal. Então, dentro disso, vamos fazer. Então, assim, isso dentro da Mais 60. Dentro da nefroclínicas, o acompanhamento da enfermeira, eu acho muito bom. A própria Thaís, né? Que foi a que recebeu o papai como nutricionista, a intervenção dela foi imprescindível para o papai chegar onde que ele está hoje, porque ela foi muito cirúrgica quando ela mudou a alimentação do papai totalmente, e isso só veio melhorando, né? Eu acho assim, ele ter enfrentado o que ele enfrentou o ano passado, da amputação, de tomar o contraste e não ir para a diálise, né? Isso foi uma coisa assim, eu acho que isso tudo é um trabalho conjunto. Então, esse é o primeiro pilar, esse pilar médico, né? O segundo pilar, eu acho que é genético dele. Os pais viveram muito, ele tem uma irmã que fez ontem 100 anos. Então, ele é um cara que deixou de fumar com 30 anos, nunca bebeu, beberrão, nunca... E assim, então ele tem essa vida pregressa, apesar que na época dele não se usava academia, ele era uma pessoa que sempre caminhou muito, papai. Então, eu acho que esse é o segundo pilar. O terceiro pilar do sucesso, eu acredito a rotina. Eu acho que idoso é igual criança. Eu tenho 3 filhos, hoje já adultos, mas mãe de 3 é meio pediatra, né? Porque já aconteceu comigo uma vez do médico me ligar e falar assim, mas Tereza, meu filho está com... como é que é mesmo? Quantas gotas que dá por quilo? Mentira. It's a joke. Mas eu entendo que a rotina, e vocês podem falar isso muito até melhor, essa rotina, horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, essa rotina, tanto para a criança, que eu acho que é muito interessante, a criança cresce dentro dessa expectativa, né? E a rotina deles é muito boa, é uma rotina de sono, tem hora de dormir, descansa, a hora da fisioterapia, enfim. E o quarto ponto, que você também sabe disso, é das cuidadoras. Eles têm 2 excelentes cuidadoras. Até na oportunidade, quero muito agradecê-las, que é a Jandira e a Marlete. Elas são fantásticas, porque o horário dos remédios, tomar o remédio sempre no mesmo horário, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que isso faz uma diferença. Elas olham todos os remédios, elas têm lista, elas se conversam, elas passam o plantão delas uma para a outra, tudo que acontece, elas conversam. Então, assim, esses 4 pilares, eu acho que são, assim, praticamente indispensáveis para que esse idoso, esse paciente renal crônico, tenha um sucesso no seu tratamento, né, e na sua qualidade de vida, que é o que a gente quer. Tereza, você sabe que você falou de rotina, eu falo que você falou de 2, eu acho que são 3 grupos que se beneficiam de rotina. As crianças, os idosos e os outros todos. A gente precisa buscar isso, porque aí que cria-se o hábito. Então, claro, para criar um bom hábito, seja ele qual for, você precisa da rotina. É ela que tira você de uma motivação para a disciplina. A questão do remédio. Assim, do ponto de vista médico, não faz tanta diferença ser 1 hora para lá, 1 hora para cá. Mas do ponto de vista de rotina, a probabilidade dele deixar de tomar o remédio é muito menor. Porque está ali naquela rotina. Então, momento. Esse, já por si só, já justifica. E eu acho que você colocou muito bem dentro daquilo que eu tinha te perguntado. O cuidado, ele até
transcende as paredes da equipe multiprofissional que está ali na Mais 60, na Nefroclínicas, e você foi super feliz em olhar para essas pessoas que às vezes passam desapercebidas e que são tão importantes. Você citou um negócio interessante, que foi, olha, o pessoal da Mais 60 sabe encaminhar, e o Fernando é nefrologista. E ele, em algum momento, pegou o telefone e falou, Neto, estou com o seu Manuel aqui, olha ele para mim. Fernando, como é que você, como nefrologista, por que você resolveu encaminhá-lo e como é que você achou que ele estar lá na Nefroclínicas comigo poderia agregar valor frente àquilo que ele estava vivendo? Seguinte, eventualmente, os nossos pacientes podem vir a internar, ter alguma complicação, que ter um cuidado talvez até mais personalizado em relação à doença que ele tem, do que tem na Mais 60. Não que nós não possamos tratá-lo na Mais 60, mas, por exemplo, vocês da Nefroclínicas têm um braço dentro do hospital. Eu da Mais 60, eu não tenho esse braço. Então, a melhor coisa do mundo, tanto para mim que estou cuidando do paciente, ou para o próprio paciente, é quando ele internar, que o médico que está olhando ele no consultório, ou a equipe desse médico, olha ele no hospital. Então, isso faz toda a diferença no cuidado do paciente, para diminuir o número de dias internado, ou para não internar, né? Porque o médico que não conhece o paciente, esse paciente aparece lá no pronto-socorro e vai internar. E o médico que conhece o paciente já sabe que talvez não seja necessário. Outra coisa, a gente não sabe, e se Deus quiser, não vai precisar, se o seu Manuel vai entrar na diálise amanhã, mês que vem, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou nunca vai entrar. E outra coisa também, existe um degrau na medicina hoje, eu fico cuidando do meu paciente. Aí, de repente, ele entra na diálise, aí muda o cuidado. É outra equipe, outra pessoa, tudo é novo, e naquele momento que o paciente mais precisa de alguém que ele conheça, que ele tenha um vínculo, muda toda a equipe. Então, normalmente, eu encaminho os pacientes para a Nefroclínica quando eles estão em vias de precisar de diálise, mas não que eu queira que ele entre em diálise, mas é uma zona de, vamos dizer assim... Limbo, né? Uma penumbra, uma zona de penumbra. Poderia ficar cuidando dele sozinho? Poderia. Mas o dia que ele internar, ele vai para um hospital onde eu não tenho ninguém lá dentro para olhar o paciente, para discutir o caso, e eu acho que isso piora o cuidado do paciente. Eu costumo dizer, Tereza, que toda pessoa que entra dentro do meu consultório, ela quer 2 coisas. Ela pode até não saber disso, mas ela quer viver mais e viver melhor. Não necessariamente nessa ordem. Para o idoso, mais do que nunca, o viver melhor, o ter qualidade, é algo que eu particularmente considero super, mega importante. E nesses 4 anos, a gente viu seu Mané ter altos e baixos, como até esperado para essa faixa etária, as várias doenças que ele tem. Você sempre teve ali do lado. Mas eu queria que você contasse para a gente como que chegar num serviço de nefrologia e com uma expectativa bastante real, já com uma fístula, e, poxa, meu pai vai para diálise, como é que é olhar para trás e falar assim, não, poxa, esse trabalho coordenado realmente fez sentido? Porque isso que o Fernando falou é pura verdade. A gente trabalha numa seara de incerteza e a gente estava conversando um dia desse lá na clínica e se me perguntassem lá atrás se daqui a 4 anos ele vai ter algumas intercorrências, como, por exemplo, infecção, amputação, e ele vai precisar de diálise ou não, eu não teria muita dúvida de dizer que sim, caso a gente concordasse que valeria a pena em termos de qualidade para ele, porque a decisão por dialisar não é simplesmente uma decisão numérica, né? A gente tem que acreditar que colocá-lo naquele procedimento é melhor do que não colocar. Como é que é para você olhar e falar assim, poxa, você colocou bem no início, né? Hoje a gente pode dizer que foi um sucesso. Eu penso assim, Neto, eu lembro exatamente a primeira consulta do papai lá na Nefroclínicas, quando eu cheguei já assustada, porque com a indicação da fístula, o Alexandre também me indicou uma enfermeira que foi lá em casa explicar sobre os tipos de diálise, nananã, enfim,
como que era, o que não era. E todo mundo ficou assustado. Papai ficou péssimo, ficou uns dias sem dormir. Eu vou para diálise. E quando a gente chegou no seu consultório, eu tenho uma amiga que é geriatra em São Paulo, no Sírio, e eu liguei para ela. E falei, Mari... ela falou, mas Tereza, é custo-benefício. Se seu pai... Eu quero conversar com o nefrologista, eu quero falar com ele e tal. Mas isso é custo-benefício. Eu não colocaria seu pai... E ela conhece papai? Eu não colocaria seu pai porque o custo disso eu acho que vai ser menor... O custo vai ser maior do que o benefício que vai trazer e tal. E quando eu cheguei, você falou exatamente... Você falou, calma, você está assustado, porque eu já cheguei assim... com 5 pedras na mão, né? Falando, vai para diálise, e nananã. E você falou, calma, não é assim, não, a gente vai ver. E foi assim. E não foi uma coisa, uma decisão, ele nunca vai para diálise. Agora, você falou desse jeito mesmo. Nesse momento, nós não vamos levar seu pai para diálise. O que eu estou vendo aqui não é... Se eu pegasse os exames crus... talvez eu levasse ele para diálise. Mas o que eu estou vendo aqui, esse exame aqui, essa pessoa aqui, eu não vou mexer em nada. E a gente foi caminhando. Teve uma pressão que você não gostou, aí o Fernando acompanhou de lá, trocou a medicação, e vocês ficaram nesse bate-bola, né? Que é fácil para mim, né? Eu acho que eu sou papai, né? No caso, é um privilégio, né? Por uma... coincidência ou não, ter os médicos assistentes, os médicos referência dele, são amigos, se conversam, se gostam. Então, assim, tem isso facilita muito também, né? Isso que seja dito isso, né? Mas desse olhar, né, de espanto que a gente teve nesse primeiro momento, né, que é o que você perguntou, né, assim, você falou, não, e nós vamos tratando dessa forma, você vai para a Thaís, vai para o nutricionista, nós vamos, e os índices foram realmente ou melhorando, que foi o caso, ou então se mantendo. Essa semana mesmo, papai foi à consulta com o Fernando. Eu já cheguei lá assustadíssima, porque aí o Fernando, não, do jeito que eu estou vendo aqui, esses exames aqui, não, fica tranquila, não vamos mexer em nada, está tudo muito bom. Então, assim, essa visão que vocês têm, esse 360, né, que você chama do paciente, esse tratamento, né, humano, médico humano, né, se pode dizer assim, é o que eu acho que dá para a gente essa confiança, né, de saber, vamos com calma, vamos aos poucos, que isso aqui está dando certo. Esse cuidado integral, né, eu acho que colocando de fato o cliente e todo o contexto dele ao redor na decisão, se você vai fazer qualquer coisa, desde prescrever uma medicação, a desprescrever, porque assim, a gente pode, na melhor das intenções, definir por fazer alguma coisa e não dá certo. Isso faz parte do jogo. Mas a hora que você tem a família e a pessoa, a gente conversa, deixa claro, olha, esses são os riscos, são os benefícios, eu estou optando junto com vocês por isso, por acreditar que vai ser melhor. Mas, eventualmente, pode não dar certo. Felizmente, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, seu Manel hoje, ele tem uma creatinina que fica normalmente entre 4 e 5, tá? Isso, para ele, significa uma função renal ali próximo dos 10%, que, para quem não acompanhou nossos 2 primeiros episódios, é o limite, mais ou menos, de quem faz diálise, seja ela hemodiálise ou a diálise peritoneal. Ou seja, e ele já chegou assim. Ele chegou ali entre 10% a 15%. Já se vão 4 anos. E ele está muito bem, obrigado. Então, esse é o viver um dia de cada vez. É não querer definir por tratar alguém simplesmente por olhar um exame. Ô, Fernando, eu sou fanzaço do trabalho que vocês fazem. A gente
se inspira muito, vocês foram precursores aí dessa medicina baseada em valor, tem crescido e com muito louvor aí esse trabalho. O que você acha que a gente precisa para mudar o ecossistema da saúde? Porque, de fato, hoje o modelo ele é cruel. Ele paga pelo desfecho negativo, ou seja, eu ganho quando o sujeito interna, eu ganho quando o sujeito vai para diálise, eu ganho quando o sujeito precisa fazer uma cirurgia, e não quando ele deixa de progredir para uma doença renal, por exemplo. Esse é o modelo tradicional, é algo que a gente tem mudado esse status quo. Só que eu falo que eu não gostaria de ter isso só na Nefroclínicas ou só na Mais 60. Eu queria ver isso na saúde brasileira. O que a gente precisa fazer para mudar isso? Concordo plenamente com você, né? Então, vamos traçar o cenário que a gente está. O paciente, ele vai ao médico, em geral, né? Assim, vamos pensar no Brasil inteiro. E eu já escutei muitas vezes no consultório, reclamando de consultas rápidas. O médico ficou olhando para o computador, não olhou para mim, nem encostou em mim, me deu uma receita, eu saio do consultório. Então, ele reclama dos atendimentos curtos, rápidos e talvez não resolutivos. O plano de saúde, que eu já trabalhei em plano de saúde, reclama sempre, tem sempre um indicador de sinistralidade, de custo. É quanto o indivíduo usa o plano, né? Então, o plano cada vez mais caro, reajustando acima da inflação, né? A inflação da saúde é mais alta do que a inflação média, porque todo dia tem uma máquina nova, um tomógrafo novo, um hospital novo, em que custa mais caro. E não necessariamente eu preciso de toda a tecnologia do mundo para fazer o melhor diagnóstico e para tratar o paciente. E, por último, o médico recebe um valor do plano de saúde, que esse valor vai diminuindo ao longo do tempo, quando vai aumentando o número de planos de saúde, e reclama que não está sendo bem pago. Aí tenta atender mais pacientes num dia para pagar as contas. Então, assim, como é que todo mundo está reclamando, sendo que na economia normal, quando, vamos supor, você abre uma padaria na frente de outra padaria, as duas vão querer fazer o pão mais quente, mais gostoso, vão mudar o trigo para vender mais. Por que na saúde, cada vez mais hospital, cada vez mais médico, cada vez mais escola de medicina, e o pessoal cada vez reclama mais? Então, isso foi estudado, né, há muito tempo, e daí que surgiu o conceito, né, de medicina baseada em valor, e eu gosto de falar até, para colocar toda a equipe multidisciplinar, né, cuidado baseado em valor. Porque o cuidado do paciente é por todo o time, né? Eu tenho que medir, não é quantas consultas esse paciente foi ou quantos exames ele fez. Eu tenho que medir se eu resolvi o problema do paciente. Esse paciente parou de internar? Esse paciente parou de ir no pronto-socorro? Esse paciente está usando menos medicações? Esse paciente está com uma qualidade de vida melhor? E hoje o sistema de saúde não paga por isso. O sistema paga pelo número de consultas. Então, igual o Neto falou, se um paciente opera e tem uma complicação na cirurgia, o cirurgião vai ganhar mais, porque ele vai reoperar o paciente, esse paciente vai ficar mais dias internado e o sistema vai movimentar mais dinheiro. Então, isso, quando a gente vê isso, fala assim, tem alguma coisa errada, nós temos que mudar isso. Então, o Neto perguntando, o que você acha que precisa para mudar isso? Primeiro, precisa de empreendedores, médicos empreendedores ou qualquer outro profissional de saúde que tenha uma visão do futuro, que tenha um propósito firme para seguir e chegar lá. Porque tem muitos obstáculos no caminho e tem um tanto de gente segurando para dar errado. Assim, passamos por muitas dificuldades, mais 60 dias atrás, fez 10 anos de existência, e passamos por pandemia, por falta de dinheiro, fomos no banco pegar dinheiro, não tinha para pagar as coisas, para pagar os funcionários, pegando dinheiro emprestado com um amigo, uma série de dificuldades para alcançar uma visão. E até ontem mesmo, uma das colaboradoras lá da Mais 60 me mandou uma mensagem, vou até citar o nome dela aqui, que é a Rafaela, coordenadora financeira, e falando assim, doutor Fernando, estou acompanhando as negociações dos contratos com as operadoras de saúde no último mês aí com vocês. É inacreditável a dificuldade que vocês têm para entregar um cuidado baseado em valor e uma medicina de qualidade.
Eu não consigo entender como é que você tem coragem de fazer isso e arriscar tanto, porque você podia ser um executivo de uma grande empresa, de uma multinacional, trabalhar numa indústria farmacêutica e ganhar mais dinheiro, e ter uma vida assim com menos riscos, né? Então, assim, precisamos de pessoas com visão. E, aproveitando isso, né, Neto, nós já conversamos no passado, mas talvez isso não foi tão para frente. A gente precisa criar um ambiente empreendedor onde as pessoas se ajudam e um ajuda o outro para todo mundo crescer. Precisamos de mais pessoas, mais líderes na área da saúde para fazer a diferença no mundo. Então, é o que a gente precisa. Isso é um grande desafio, mas, por outro lado, se virou uma grande bandeira e eu falo que virou um grande porquê para mim. Eu falo que quando eu acordo hoje, quando eu chego dentro da Nefroclínicas, eu agradeço e eu tenho convicção que eu estou ajudando a mudar, de fato, algo que eu vejo que está todo errado. E as pessoas elas têm a grande mania de reclamar, de julgar pedra, mas poucos vão lá e tentam colocar essa pedra que foi julgada no lugar. E eu vejo a gente fazendo isso e eu não tenho dúvida de que esse esforço, que é hercúleo, seria muito mais fácil eu manter a minha vidinha antes de médico, assistencialista, com meu consultório. Mas, por outro lado, quando eu olho para os meus filhos e vejo o que nós estamos construindo, eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho. E aí, situações como a do seu Manel refletem, de fato, esse resultado. Porque, pensa bem, eu poderia, simplesmente há 4 anos atrás, ter falado, não, ele precisa de diálise, sim. E você ia acreditar, porque eu ia ter um poder de convencimento tal, talvez você tivesse a sua amiga lá que tentasse me dissuadir e tal. Você imagina que é um incentivo muito cruel. E, infelizmente, ele está aí. É assim que a gente tem. Então, esse é um porquê da gente estar levando esse tipo de informação para mais pessoas, para que outros possam, de fato, abraçar essa causa e tentar fazer dentro do seu mundinho um pouquinho. A gente está caminhando aí para o final, gente. Eu queria, além de agradecê-los, eu queria, começando pelas damas, Tereza, eu queria te dar o meu muito obrigado. Eu falo que ver você cuidando do seu Manel é inspirador, tá? E eu tenho certeza de que, por mais que eu e Fernando tenhamos ajudado e toda a nossa equipe, ele é muito, muito, o mérito é muito, muito mais seu e das pessoas que estão ali do lado todo dia, sabe? Então, por favor, a palavra é sua, se você quiser deixar mensagem, contatos, e mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer, né? Eu já agradeço sempre, né? Eu tenho inoportuno muito o Fernando, porque eu tenho com o Fernando, papai reclama demais, que na consulta com o Fernando, nós dois só conversamos. Eu não sei, a gente tem uma afinidade. Nós temos uma afinidade. O Fernando gosta muito de esportes, e eu também. Enfim, a gente tem afinidades e eu gosto muito das formas como o Fernando aborda algumas coisas, as minhas dúvidas, por exemplo, em relação ao papai. Eu gosto muito como o Fernando, ele para a consulta. Se eu faço um questionamento, ele para a consulta, ele pega um papel, ele vai me explicar tintim por tintim como é que é o negócio e tal. Então, eu também tenho que agradecer muito ao Fernando, né, a Mais 60, que cuida dos meus pais, muito a equipe toda. E a Nefroclínicas demais, a Luciana, a enfermeira, quero deixar aqui de pronto um agradecimento para ela, para a Thaís, que eu já falei, o Ricardo, que é um fofo também, sempre me ligando, perguntando se eu estou precisando de alguma coisa, de algum auxílio, né? A Luciana eu já falei. E Neto também, que tem essa forma carinhosa de tratar. O Neto é muito carinhoso com o papai. Eu acho que ele, pelo que eu já reparei, ele é carinhoso com todos os pacientes, mas o bacana é que papai se sente... nesse tratamento, tanto com o Neto quanto o Fernando, papai se sente especial. Isso, para ele, é muito bom,
porque ele já tem uma vida social restrita, né? Já tem, não enxerga. Mas, enfim, quando o neto fala com ele, às vezes ele quer comer alguma coisa no meio da semana, ele fala, o neto falou que eu posso comer isso de vez em quando. Não sei o que ele queria comer, uma dobradinha. Então, eu falo, o neto falou, mas o neto falou sábado e domingo, entendeu? Eles tomam todo sábado e domingo, eles tomam uma taça de vinho na hora do almoço. Aí ele fala, eu queria mais um pouquinho. Eu falo, não, o neto falou que é só uma. Aí, quando ele está com problema de dormir, ele porque o Fernando não quis, né? Eu não quis, assim, o Fernando até deu, mas eu não comprei o Rivotril. Aí ele falou, vou pedir para o neto. Aí o neto... Falei, pai, as gotinhas que o neto deu, não, tá ótimo, eu estou dormindo. Nada mais do que melatonina. Mas, enfim, eu quero agradecer demais também, né? E deixar, né, uma mensagem para que as pessoas que ainda não participam e têm a oportunidade de serem atendidas, tanto na Mais 60 quanto na Nefroclínicas, que se deixem ser assim, acolhidas por esses dois grupos tão bacanas, né, que são novos, né, de médicos, vamos dizer assim, jovens, né? Adorei. De médicos jovens, né, que nem 50 anos têm ainda, né? Então, são médicos muito jovens e que eu acho que tem tudo para dar certo. O que eu posso desejar para vocês é muita sorte, que todos os médicos se inspirem nos seus gostos por empreendedorismo dentro da medicina. Infelizmente, isso que o Fernando falou é fato, né? A gente vê que na medicina, quando não dá certo, é que é ganho, né? E o ganho deveria ser errado. No mercado financeiro, por exemplo, se você é um bom pagador de contas, você tem uma melhora no seu comportamento financeiro, né? Ou seja, o bom fica bom. Na medicina, não. O ruim é que fica bom, que seria o bom. Mas que a gente, né, que caminha e é tanto a Mais 60 como a Nefroclínica, inspirando outros médicos e outros grupos. Obrigado, Tereza. E, assim, aumenta o vinho dele. Pode dar mais umas dosinhas ao longo da semana. Fernandão, cara, obrigado pela presença. Sabe do meu carinho e respeito por você, pelo trabalho não só individual, mas de todo o seu grupo. Assim, a conexão entre as nossas empresas é nítida e eu tenho convicção do que eu estou te dizendo. A gente ainda vai contar daqui a algum tempo como que nós mudamos a saúde brasileira. Obrigado aí, a palavra é sua. Se você quiser deixar os contatos da Mais 60, seus contatos pessoais, fica à vontade. Só antes de eu falar essa parte final, só um comentário da última fala sua entre o consultório e a diálise, que você não encaminhou para a diálise, seu Manuel. A diálise paga bem mais do que o consultório. Então, isso é um exemplo claro do que nós estamos falando, né? Só para finalizar essa parte. Sobre, assim, é uma honra estar aqui hoje. Eu sou fã do Neto aí nas mídias sociais, né? Eu lembro muito tempo atrás, encontrei com o Neto perto do Felício Roxo, numa lanchonete. Sou Fernando, eu estou estudando um negócio aqui. Ele estava estudando nutrição na época, que vai mudar a minha vida, né? Assim, e isso, eu acho que era o comecinho ali da veia empreendedora, né? Ele talvez não sabia, né? Definitivamente não sabia. E eu lembro também que você comentou, eu lembro da gente conversar lá dentro da diálise do Felício Roxo, eu falando de gestão, eu estava fazendo MBA, eu olhava para você assim e falava... nitidamente dava para perceber que ele achava que eu estava ficando maluco, né? Não tinha dúvida, zero de dúvida. Mas as coisas, o mundo vai girando, as coisas vão acontecendo. Então, assim, cada um de nós, assim, todo mundo nasceu para fazer alguma coisa. Então, aquilo que a gente escolhe na nossa vida pode parecer não ter muito sentido no início, mas depois essas coisas vão se encontrando. Então, vários caminhos que eu tomei na minha vida ao longo do tempo, hoje se encontraram e eu materializo isso com a Mais 60.
Mas, concordando com o Neto, eu imagino que seja o início de uma revolução aí no sistema de saúde. Quando a gente está rodeado de pessoas boas, as coisas começam a acontecer. E aí tinha um professor lá da escola que falava comigo, já faleceu, o professor Ciro deu aula para a gente. Ele contou um caso assim, uma vez que eu nunca mais esqueci. Que ele fazia uns diagnósticos difíceis e tudo, e estudava para danar para fazer aquilo. Aí alguém virou para ele um dia e falou assim: você deu sorte, hein? Sorte, que sorte, né? Pois é. Então, assim, muito obrigado a todos. E só para finalizar, lembrar que o Brasil agora está envelhecendo como os países europeus, né? Em 20, 30 anos aí teremos 2 a 3 vezes mais idosos. Nosso país não se preparou para o envelhecimento, desde as calçadas, qualquer profissional que nos atenda, seja na área da saúde, seja fora da área da saúde, né? Como conversar, a largura dos corredores, o tamanho dos elevadores, as escadas sem corrimão, os chão que escorregam. Nós não nos preparamos para envelhecer, e esse envelhecimento cheio de problemas de saúde, precisando de bons médicos, bons profissionais de saúde, que tenham empatia, que saibam conversar com os pacientes para poder tratar cada vez melhor. A Mais 60, ela atende alguns planos de saúde, mas também tem um pacote de cuidados para quem não tem plano de saúde ou para aquele plano de saúde que não é atendido lá. E vocês podem achar nas redes sociais, Mais 60 Saúde, está no Instagram, no YouTube, no Google vocês acham, e o telefone é 2513-0552. Muito obrigado a todos. E só lembrar a última frase, né? Envelhecer é uma dádiva divina, né? Graças a Deus estamos envelhecendo. Fato. Muito bom, Fernando. Obrigado a todos vocês. Esses dados a gente pode colocar na descrição do episódio. E você que ficou com a gente aqui até agora, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham curtido pra caramba. Deixa aí o seu like. Se for o agregador de podcast, dá 5 estrelas pra gente e compartilha esse episódio. Afinal de contas, essa é a forma que a gente tem de levar esse conhecimento para mais pessoas, dar amplitude para isso que a gente está produzindo aqui para vocês, tá bom? Se você está nos assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal e não deixe de colocar o sininho aí para as notificações. E nos siga aí no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast que você preferir. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!